Tudo bem com vocês aí? Estamos aqui, né? Novamente aqui com essa videoaula, né? Aqui com foco principal aqui, né? Nesse dia de hoje. Nós queremos dar um destaque aqui, né? Especial aqui, ó. A nossa preparação, né? Para o Enem, né? Aqui o destaque importante aqui, ó. Né, preparação pro Enem, viu? Então os meninos aí do terceiro ano que estão aí animadão, né, muito animados para preparar, né, para o Enem. Vamos dar esse destaque aqui hoje. Então, ó, Goiás bem no Enem, viu? Então, um assunto muito importante aqui na área da biologia, viu? É um assunto que geralmente é muito cobrado aqui no Enem. Então, a gente vai dar esse enfoque bem tranquilo, né? Nessa disciplina aqui de biologia, cadeia alimentar e fluxo alimentar, certo? Não temos ainda uma data precisa que vai ser o Enem, mas, né, acontece esse ano. Então, vamos aqui comentar um pouquinho, né, sobre essa cadeia alimentar, fluxo de energia, que é um conteúdo que realmente às vezes cobra muito no Enem, beleza? Então vamos lá, vamos juntos, né? Ver o que nós vamos ter para nós aqui nessa aula aqui especial de hoje. Então tá aí, né, em 2020, aqui para começar uma frase bem interessante, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança. Ó, Charles Darwin, o grande evolucionista, né? Escreveu a teoria da evolução, então não é o mais forte nem mais inteligente, então aquele que está disposto à mudança. E realmente, né, se você quer, né, sobreviver a este momento, tem que estar disposto à mudança, beleza? Tranquilo, né? Vamos lá? Então vamos lá. Então o nosso conteúdo em si, cadeia alimentar e fluxo de energia. Pessoal, é certo que os animais, os seres vivos, eles dependem uns dos outros. Imagina, você como ser humano, você consegue viver sozinho? Independente de outro? Com certeza não, você depende de outros também. Então, todos os seres vivos dependem um de outro. Essa dependência acontece da seguinte forma: às vezes eu vou servir de alimento para outro ser vivo e às vezes eu vou alimentar de outro ser vivo, certo? Então, às vezes eu sirvo de alimento, às vezes eu me alimento. Então, quando eu estou alimentando de um arroz, do feijão, da carne, eu estou alimentando de substâncias provenientes de outros seres vivos, né? Quando eu falo essa questão de um depende do outro, dentro da ciência, da biologia, esses organismos, eles classificam de duas formas. E aí, é muito interessante você, né, gravar esse nome aqui, que é o seguinte, ó, os seres vivos, eles vão ser classificados de duas formas. Qual forma, professor? Primeira forma, eu tenho isso aqui, ó, os animais autótrofos, belezinha? Destaca essa palavrinha aqui, ó, autótrofos, certo? Organismos autótrofos. O que é organismos autótrofos? A definição está bem aqui, bem sintetizada. São os organismos, ó, bem sintetizada para cima aqui, né? São os organismos que possuem a capacidade de utilizar o CO2, que é o que? Gás carbônico, como fonte de carbono para produzir matéria orgânica. Os organismos podem ser autótrofos de duas maneiras. Então, quem são os autótrofos? São os seres vivos capazes de sintetizar a substância orgânica que vão servir de alimento. Então, os animais autótrofos, eles são capazes de usar o quê? O gás carbônico. Observem que os animais autótrofos não dependem de outro ser vivo. Por quê? O gás carbônico não é um ser vivo. Então, os animais autótrofos, eles não dependem de outro ser vivo. Ele depende de quem? Ele vai utilizar o gás carbônico, né,
como essa fonte de carbono para produzir a matéria orgânica que vai servir de alimento, beleza? Então, autótrofos são os organismos capazes de sintetizar o próprio alimento, né? Ele é autossuficiente para produzir o seu alimento. Agora, esse alimento é produzido de duas formas, vamos dar um destaque aqui dessa forma. Qual forma que os alimentos podem ser produzidos? De duas formas. Destaca-se a forma da fotossíntese e a forma da quimiossíntese. Fotossíntese e quimiossíntese. Como assim? Os organismos que são fotossintetizantes, a fonte de energia dele, a fonte necessária para converter o gás carbônico em matéria orgânica, provém da luz. Então, eles vão utilizar a luz para converter esse gás carbônico em matéria orgânica. E os organismos quimiosintetizantes, eles vão usar né, para converter o CO2 em matéria orgânica as reações químicas. Exemplo, facilita mais para nós aí, professor. Beleza. Os animais fotossintetizantes, nós temos as plantas, através da fotossíntese, né? Realiza a fotossíntese, ela abstrai os seus nutrientes, sua matéria orgânica, da luz solar, né? Através de fotossíntese. E aí, nós temos essa questão de as plantas, ela transforma, ela tira do ar o gás carbônico e elimina o oxigênio, né? Então esses seres vivos têm essa capacidade, né, de tirar o gás carbônico do ar e liberar o oxigênio. Os quimiosintetizantes, que fazem a quimiossíntese, eles não têm luz solar, não precisa. Então imagine aquele navio que foi submerso, né, há muito tempo, e aquele ferro lá embaixo, com o tempo ele vai corroer, ele vai deteriorar. O que faz isso? Ali são organismos que estão ali. E esses organismos, como é que eles sobrevivem? Eles sobrevivem através de reações, destaca-se reações químicas. Não tem luz do sol, mas tem reação química. Essa reação química, né, são os seres quimiosintetizantes. Belezinha, pessoal? Beleza? Então, autótrofos podem realizar, né, as duas maneiras, quimiossíntese ou fotossíntese. Está aí alguns exemplos de animais de organismos autótrofos. As algas verdes, árvores, cianobactérias, algas pardas, bromélias, algas azuis, todos esses aí são, todos eles são organismos autótrofos, beleza? Ficou claro isso aí? Organismos autótrofos, né? Que fique bem claro para vocês a questão de autótrofos aí. Por quê? Porque se eu tenho os organismos que são autótrofos, automaticamente eu tenho outros que são chamados de heterótrofos. Olha, marca aí. Organismos heterótrofos. O que é organismo heterótrofo, professor? Explica-se melhor para nós. São organismos que não são capazes de produzir matéria orgânica. O que é isso? Matéria orgânica é o alimento. Então, são organismos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Dessa maneira, precisa obter a matéria orgânica pronta. Então, ele vai obter a matéria orgânica a partir de outro ser vivo, de outro organismo. Então, ao heterótrofos não conseguem sintetizar, produzir a matéria orgânica propícia para o seu alimento. Eles vão adquirir de outros organismos. E eu tenho alguns aqui, né? Nós aqui. O ser humaninho aqui. O ser humaninho aqui, ele não consegue, né? Tá aí precisando de outra fonte de energia. Beleza, meninos? Tranquilamente. Importância dos autótrofos. Nós já comentamos aqui, não é isso? Vamos dar um destacado aqui, Nós já comentamos aqui, Qual que é a importância dos autótrofos? Tem alguma importância? Tem uma importância. Qual que é a importância? Converter, sintetizar, produzir a matéria orgânica, do gás carbônico. Os autótrofos, por serem capazes de produzir matéria orgânica, são grandes produtores de nutrientes dos ecossistemas. Então, como eles produzem matéria orgânica, eles vão produzir nutrientes, porque eles não vão precisar de outro
para abstrair essa matéria orgânica? De forma alguma. Então, eles são grandes produtores de nutrientes do ecossistema. Vão produzir muitos nutrientes. Tá aqui o exemplo aqui, ó, entendeu? Ó, ela vai, a planta, ó, fotossíntese, o que ela faz? Ela vai pegar o gás carbônico, certo? Pega o gás carbônico, tá aqui, vou destacar aqui para vocês, ó. Ó, um momentinho, vamos destacar aqui. Ela pega o gás carbônico, beleza? E libera o quê? O oxigênio, ok? Pega o gás carbônico e libera o oxigênio. Para nós, muito importante. Nós precisamos de oxigênio. Ótimo, né? Como dizia, se acabar as plantas, acaba-se a vida na Terra? Com certeza, nós não vamos ter oxigênio. Todos os outros seres vivos eliminam gás carbônico. As plantas elas eliminam oxigênio, beleza? A planta também elimina água. Através de quê? Da transpiração. A planta transpira, transpira. Professor, e a planta respira o quê? A planta respira oxigênio. Ó, certo? E na sua respiração, ela elimina o quê? Gás carbônico. Igual nós. Na sua respiração, ela elimina gás carbônico. Só que a respiração da planta, a eliminação de gás carbônico que ela elimina é insignificativa. O importante é esse aqui, ó. Fotossíntese. Por quê? Porque ela vai tirar o gás carbônico do ar e vai liberar oxigênio. E isso é chamado de nutrição autotrófica. Ó, lá. Energia luminosa, nós chamamos de fotossíntese. Energia química de quimiossíntese, né? Quem faz a quimiossíntese? Está aqui embaixo aqui, ó. Algumas bactérias, como por exemplo, as bactérias nitrificantes, que está na raiz das plantas, e né, as fotossíntese das plantas como um todo, né? Todas as plantas são autótrafos. Então tem uma grande importância. Dá essa importância. É interessante você memorizar essa importância aí. Tá aí um esquemazinho, né? Aí, ó. Quimiossíntese. Feita apenas por bactérias. Então, as bactérias que fazem a quimiossíntese, algumas são as bactérias, né? Que estão lá no fundo dos oceanos, ali, juntamente com, né, corroendo aqueles navios, aquelas embarcações, né, através da quimiossíntese, reações químicas. Aí, energia, o que ela faz? Ó, utiliza, né, tá aqui em cima aqui, ó, utiliza energia gerada a partir de quê? De reações químicas, beleza? Reações químicas. Oxidação, né? Oxidação dos compostos orgânicos. E a fotossíntese? Não, ó, feita por algas, tá aqui embaixo, tá vendo aí? Reação depende da energia luminosa, depende do sol, certo? Realizar a postura da são o quê? Então, automaticamente você vai guardar esse nome aqui para mim, ó. Guarda esse nome aqui, ó. Eles são o quê? Produtores. Por quê? Porque eles produzem a sua matéria orgânica, ok? Eles produzem a sua matéria orgânica, né? Eles não vão depender de outro. Eles mesmos vão produzir a sua matéria orgânica, ok? Vamos apagar, vamos para frente. Cadeias alimentares. Então, você entendeu o seguinte, ó. Até aqui você entendeu o que é autótrofo e heterótrofo. Heterótrofo, ele depende de outro. Ele não produz matéria orgânica. Ele vai precisar de outro ser vivo para utilizar da matéria orgânica, certo? O heterótrofo, ele sempre vai alimentar de outro. O autótrofo, não. O autótrofo, ele é capaz de produzir e sintetizar o próprio alimento. Beleza? Autótrofo, auto, ele consegue produzir alimento. Heterótrofo não consegue. Cadeia alimentar. Então, dentro dessa questão de autótrofo e heterótrofo, nós temos o que? A cadeia alimentar. A cadeia alimentar, nós já expomos, né, uma cadeia alimentar aqui para vocês, ó. Aqui é uma cadeia alimentar. Observa, capim, gafanhoto, sapo e serpente. O que é uma cadeia alimentar? Relação, olha aqui o conceito, ó. Relação, né, alimentar entre organismos de um ecossistema. Representa uma série de organismos pela qual foi energia inicialmente assimilada pelos produtores. Então, essa relação alimentar entre organismos forma uma cadeia alimentar. Você alimenta de quê? Você alimentou de quê hoje? Né? O que é que você alimentou hoje? Então, essa relação alimentar é que forma a cadeia alimentar. Eu botou aqui, ó. Eu tenho capim, gafanhoto, sapo e serpente. Embaixo eu tenho decompositores. Toda cadeia alimentar possui pelo menos 3 componentes. Como assim, professor? Não pode ter mais? Pode, mas pelo menos 3. O capim, observem aqui, ó, destaca-se por capim, observa para ele. Ele está recebendo a energia de alguém. Quando eu falo recebendo energia de alguém,
Tem alguma seta chegando aqui no capim? Não. Tem, professor. A setinha da luz aqui, ó. A luz não é ser vivo. Opa, não, não. A luz não é ser vivo, então não conta. Então o capim não está recebendo energia de ninguém. Por isso que o capim é chamado de produtor. Então o capim é produtor. Opa. E o gafanhoto? O gafanhoto, o sapo e a serpente são chamadas de consumidores. Calma, volta lá aqui em cima. Consumidores, beleza? E as bactérias e os fungos, deixa eu mudar a corzinha aqui, ó. As bactérias e os fungos são chamadas de decompositores. Bactérias e fungos, decompositores. Belezinha? Observe que o gafanhoto recebe energia do capim e manda energia pro sapo. O sapo recebe energia do gafanhoto e manda para a serpente. Tá observando a setinha aqui, ó, o sentido da seta, ó, né? Fluxo de energia. O capim, ele produz, manda para o gafanhoto, que manda para o sapo, que manda para a serpente. Ambos mandam para os decompositores. Toda a cadeia alimentar tem uns decompositores aqui embaixo, todas elas, ó. Por quê? Porque todas elas, pessoal, uma hora vai morrer, né? E vai ser decomposto. Por quem? Por esses, né, indivíduos aí embaixo. Todos, então, toda a cadeia alimentar vai mandar, né, para os decompositores. Observe que os decompositores recebem energia de todo mundo, ó. Da serpente, do sapo, do do capim, todo mundo. Mas não manda para ninguém, beleza? O capim não recebe de ninguém, mas manda pro gafanhoto, ok? Belezinha? Tranquilo aí? Então vamos lá, vamos para frente que atrás vem gente. Deixa eu parar aqui. Olha aqui embaixo mudou. Os produtores, observem aqui, ó. Opa, volta um pouquinho. Isto. Os produtores, tá aqui embaixo, são sempre representados pelos organismos que? Autótrofos. Que seja fotossintetizante ou quimiosintetizante. Tranquilo isso aí. Então, todos os produtores são autótrofos. Então, a base, o início da minha cadeia alimentar começa com quem? Geralmente com um produtor. Ou seja, um autótrofo, beleza? No caso aqui é o capim. O capim é autótrofo? Então tranquilo, começou pelo capim, belezinha, ok? Então, os produtores são representados pelos organismos autótrofos, beleza, pessoal? Vamos lá para o outro slide. Os consumidores, por sua vez, são sempre o quê? Heterótrofos, ó. O gafanhoto é heterótrofo? Lembrando, ele não produz matéria orgânica. O sapo é heterótrofo? Não produz matéria orgânica. A serpente é heterótrofa? Não produz matéria orgânica. Depende de outro ser para se alimentar, beleza? Por que o capim é autótrofo? Porque ele não depende de ninguém. Não recebe energia de ninguém. Não recebe. Do sol, o sol não é ser vivo. Então, ele manda para todos, beleza? Então, os consumidores primário, secundário e terciário são representados pelos organismos carnívoro ou herbívoro de um ecossistema. Herbívoro, carnívoro, certo? Então, os consumidores são sempre heterótrofos, belezinha? Vamos ver o próximo? Os decompositores, que eu havia falado com vocês, né? Os decompositores que está aqui embaixo, ó. São também heterótrofos? São, porque depende de todos. Porém, são incapazes de converter matéria orgânica em compostos inorgânicos simples. Né? Destaca isso aqui, pensa aí, ó. São os únicos que transformam, né, que convertem matéria orgânica em compostos inorgânicos simples, belezinha? Vamos ver se tem outro vídeo outro aqui. Tem outro aqui ainda. Na cadeia acima, que eu acabei de explicar para vocês, ó. Isso aqui eu falei com vocês já. Na cadeia acima, o capim, tá aqui, ó, é o produtor. Gafanhoto e sapo, serpente são consumidores, bactérias e fungos são decompositores. Tá aí, bem explicadinho para vocês, não é isso? Então, produtor, consumidores e decompositores. Consumidor primário, secundário e terciário, ok, pessoal? Né? Esse aqui, tá, belezinha. Então, vamos lá. E aí é o seguinte, quando eu tenho várias cadeias alimentares, eu formo o que? Uma teia alimentar. Aí, o que é uma teia alimentar? Por quê, professor? Porque eu tenho várias cadeias, ó. Eu tenho aqui um produtor, ó.
produtor. Ó, vou ver se eu consigo fazer o pezinho, belezinha, peraí. Ó, aqui eu tenho, ó, produtor. Aqui eu tenho produtor. Aqui eu tenho produtor. Não é isso? É, ué. Uma planta, produtor. E o restante, consumidor. Ó, primário, secundário, primário, secundário. Observe que é o seguinte, ó. Se eu pegar, vou botar de outra cor pra vocês verem aqui, ó. Se eu pegar, ó, essa aqui, ó. Esse aqui mandou para esse, não mandou? Que mandou para esse, não foi? Isso, né? Ó, vamos pegar outra aqui, ó. Essa planta mandou para essa lagarta. A lagarta aqui, ó, mandou para esse pássaro. E esse pássaro mandou para onde? Para esse aqui, ó. Observa, ó, produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Observa que aqui, ó, planta para o rato e para águia. Então, ó, produtor, consumidor primário e secundário. Esse cara aqui, ó, se eu pegar, vamos pôr de outra cor? Se eu pegar aqui, ó, eu apaguei aqui, hein? Ó, se eu pegar, vindo pra cá, ó, aqui, aqui e aqui, primeiro produtor, primeiro, segundo e terceiro, tá entendendo, pessoal? Ó, observa aí, ó. Mas se eu pegar pra cá, vou botar outra cor aqui, ó. Vamos pôr outra cor aqui, ó. Se eu pegar pra cá, ó, desse cara aqui pro rato para esse, produtor, consumidor primário, secundário. Observe que esse animal aqui, ele foi consumidor terciário e secundário, tá vendo? Por quê? Porque eu tenho uma teia alimentar, eu tenho várias cadeias alimentares. Eu posso pegar aqui, ó, cada seta que sai dessa planta é uma cadeia alimentar. Cada que sai dessa é uma cadeia alimentar, cada que sai é uma cadeia alimentar. Um conjunto de cadeias alimentares, eu formo uma rede ou uma teia alimentar, beleza? Eu tenho várias cadeias alimentares, certo? Várias. Agora, quando eu pego junto tudo, aí eu formo uma rede alimentar, belezinha? Né? Fluxo de energia. À medida que os animais vão alimentando do outro, que o gafanhoto como o capim, o sapo como o gafanhoto, a serpente como o sapo, o fluxo de energia vai passar de um para o outro. Observa que a planta pega energia do sol, está com toda a energia. Se um animal come aquela planta, ele vai pegar energia para ele. Quando outro animal come aquele outro animal que comeu a planta, ele pega a energia da planta, no entanto, ele pega menos energia. Então, a fluxo de energia ao longo da cadeia alimentar, ela vai diminuindo. Porque, ó, observa que esse cervo comeu a planta, ele adquiriu energia. Quando esse tigre, essa onça, come o cervo, ele vai adquirir energia, só que ele vai pegar uma quantidade de energia menor. À medida que a minha cadeia vai crescendo, o fluxo de energia vai diminuindo, baixando. Quanto mais distante do produtor, menos energia do produtor eu consumo. É automático. Então, quanto mais distante do produtor, menos energia dele eu vou consumir, ok? Então, isso aí é interessante, isso aí, viu? Fluxo de energia. Quanto mais perto do produtor, mais energia eu consumo, belezinha? Né? É o que tá aqui, mesma coisa aqui, ó. Belezinha? Ó. É o que está... Opa, volta aqui, ó. Volta de novo, porque eu preciso desse rapaz aqui, é isso. Volta de novo, mesma coisa aqui, ó. Tá vendo aí? Ó, esse aqui é produtor por quê? Porque ele pega a luz do sol, né? Esse aqui é produtor, ó. Pega a luz do sol. Consumidor primário, secundário. E esse aqui, professor, esse aqui não é terciário, não. Esse aqui são o quê? Os decompositores. Ele recebe energia deste, certo? Então, ele vai receber energia de todos, são decompositores, belezinha? Então, consumidor primário, secundário e decompositor, beleza? Vamos lá. Também eu tenho, dentro desse aí, as pirâmides ecológicas. O que é pirâmide ecológica? Dentro da cadeia alimentar, vai formar-se pirâmides, ó. Pirâmide de energia, ela é sempre direta. Por quê? Eu acabei de falar com vocês aqui, ó. Quanto mais distante da base do meu produtor, eu vou consumir menos energia. Produtor, consumidor primário, secundário. Então, à medida que eu vou distanciando da base, ó, produtor, consumidor primário, secundário.
À medida que eu vou distanciando da base, eu vou consumindo menos energia. Então a pirâmide sempre é direta, viu? Sempre direta, ó. Produtor, produz 14.900 quilocal. Consumidor secundário, consome, deu. À medida que eu vou distanciando daqui, eu vou consumindo menos energia. À medida que eu distancio da base, eu consumo menos energia. Então ele é sempre o quê? Direta. Se eu tenho um desenho lá que a pirâmide é bonitinha, por que fala pirâmide, ó? Aqui não fala pirâmide por causa disso aqui, ó. Olha o formato dela aqui, ó. Seria isso aqui, tá vendo? Não, a pirâmide não é isso aqui? É, a pirâmide é assim. Então essa pirâmide aqui é direta. A pirâmide de energia, se tiver assim, é sempre direta, viu? Quanto mais distante do produtor, menos energia eu consumo. Então essa é a pirâmide de energia. Porque eu tenho outras pirâmides também, ó. Eu tenho a pirâmide de ecológica, pirâmide de número, ok? Pirâmide de número. Observa que se a de energia era bonitinha assim, ó, direta, aqui eu posso ter inversão. Cuidado, viu? Então, inversão, ó. Pirâmide de número. Ó, pode ser direta ou inversa, tá aqui, ó. Ó, bem pequenininho aqui, tá vendo? Vamos ampliar aqui, se tem aqui. Deixa eu ver se eu amplio aqui, peraí. Ó, tá aqui, ó. Ela pode ser direta, roda aqui, direta ou inversa. Direta, quando é assim, ó. Agora, inversa pode ficar assim, ó. Inversa não tem jeito, entendeu? Inversa, ela pode ficar assim, ó. Opa, a inversa pode ficar assim, o contrário, ó. Viu? Então, não tem um formato para ela não, belezinha? Então, bora conceituar aqui, conceitual. Se os produtores forem grandes no tamanho, uma árvore, os herbívoros pequenos, lagarto, e a base da pirâmide será estreita e o gráfico não apresenta uma forma de pirâmide. Que é essa aqui, ó. Essa pirâmide aqui é direta? Essa aqui, ó. É direta? É. Belezinha. Eu tenho 5.000 plantas, muitas plantas, certo? Eu tenho muitos gafanhotos e eu tenho 30 sapos, ó. Belezinha. Eu tenho muita planta, eu tenho muito gafanhoto, mas eu tenho menos sapo. Ó, eu tenho, né, muito capim mesmo. Ele botou aqui 5.000 pés de capim. Eu tenho 700 gafanhotos, 30 sapos. Essa energia aqui vai fluir, belezinha, flui tranquilamente. Diferentemente dessa pirâmide aqui, ó. Olha o desenho dela como é que ficou aqui, ó. Ó. Por quê? Eu tenho uma planta, eu tenho 700 lagartas, eu tenho 20 pássaros. Cuidado, que se de repente cair uma questão citando algum número, você fica atento a uma quantidade. Eu tenho uma, ó, tracinho, fininho. Aqui, ó, tá vendo aqui embaixo aqui, ó, fininho. Ah, eu tenho 700 lagartas, opa, muita lagarta. E eu tenho 20 pássaros, opa, 20 pássaros é menos que a lagarta, mas é mais do que a árvore. Belezinha? Então é uma pirâmide inversa. É pirâmide de número? Pode? Pode. Pirâmide de energia pode ser inversa? Não. De número pode? Pode, belezinha. E por último, pirâmide de biomassa. Tá aqui, ó. Também pode ser direta ou inversa. Aí é problema. Cuidado, viu? Pode ser direta ou inversa. Expressa a quantidade de substância viva, peso seco em cada nível trófico. Cada nível trófico. Vamos botar ali agora. Ó, produtor herbívoro e carnívoro. Direta, belezinha, ó. Fitoplâncton, zooplâncton e peixe. Eu tenho pouco fitoplâncton, né? Que são as plantas, né, que servem de alimento lá para os, né? São semelhantes a plantas que servem de alimento lá para os peixes. Eu tenho zooplâncton que está ali mais na superfície, que são os seres vivos, né, que são para os peixes. E eu tenho os peixes. Então essa pirâmide aqui ela pode ser direta ou inversa. Só uma coisa que eu quero falar com você é o seguinte, ó. Ele falou aqui a respeito dos níveis tróficos, pessoal. Não falamos aqui, ó. Então, assim, dentro da cadeia alimentar, eu tenho isso aqui, ó. Então, eu falei com vocês, produtor, não é isso? Consumidor primário, secundário e terciário. Não foi isso que eu fiz com vocês? Terciário, não é isso? 1, 2, 3, beleza. Só que eu tenho vários níveis tróficos. Observa, se esse cara aqui é produtor, consumidor primário, secundário, terciário, observa o seguinte, que dentro do nível trófico é diferente, ó. Esse capim, ele pertence ao primeiro nível trófico, o gafanhoto, o segundo, o terceiro e o quarto. Pessoal, nível trófico eu vou contar todos. Nível trófico eu conto todos. Sempre o primeiro nível trófico é um produtor. O primeiro nível trófico, ele é o que? Um produtor, sempre, viu?
Belezinha? Tranquilo. E as demais, né? Segundo, terceiro e quarto nível trófico. Agora, produtor, consumidor primário, secundário, não confunda o nível trófico com consumidores, viu? Tranquilo isso aí. Então, pessoal, eu acho que esse aqui ficou bem interessante para vocês, né? Essa questão aí né? Para vocês ficarem bem atentos aí dessa questão do cadeia alimentar, fluxo de energia. E aí é o seguinte, ó, pessoal concurseiro aí do Enem, que vai fazer o Enem, né? Que tá aí animadão para fazer o Enem. Agora, nesse slide aqui, né? Nessa videoaula para vocês aqui, tranquilamente, né? Que a gente tá aqui, né? Bem, né? Aqui preparando vocês para esse período de Enem. Aqui tem várias questões que eu quero que vocês respondam elas, ó. Pessoal, começando a partir desta questão aqui, ó. Então aqui eu tenho várias questões, ó. Beleza? Aí. Ecossistemas a seguir esquematizados estão representados de 1 a 8. Os componentes de uma comunidade biótica. Entre eles encontram-se produtores, consumidores primários, secundários e consumidor terciário. Então, assim, vocês vão tentar fazer, né? São várias questões, ó. Várias questões. O gabarito está aqui no final, beleza? Ah, pessoal, que negócio é esse? Tá no final. Não é interessante que você vá no gabarito. Beleza? Não é interessante. Qual que é interessante? O interessante é vocês, né, tentarem fazer primeiro sem o gabarito, porque senão fica, né, não fica tão interessante para vocês, né? O gabarito está na última questão. Mas aí tentem fazer essas questões, enviem no meu privado, que eu vou estar dando um feedback para vocês, viu? Aí depois, né, eu posto o gabarito para vocês, beleza? Então, boa sorte para vocês aí nessa caminhada, né, aqui do Enem 2020, que vocês possam ter muito sucesso, viu? Então é uma aula aí para vocês. Um abraço, né, a todos vocês, né, boa sorte, fiquem com Deus. Até uma próxima videoaula que eu estarei aqui, né, compartilhando aí com vocês, né, procurando da melhor forma ajudar vocês. E um abraço, tchau, até uma próxima.